juiz apitou com bastante... Começou a coletiva aqui, galera, falando do pênalti aí, do pênalti marcado. E poderia até ter interpretado como uma mão, que a bola pegou direto na mão, no cruzamento. Mas eu acho que o time criou mais, jogou melhor do que nos últimos jogos, precisa melhorar muitas coisas, como, por exemplo, não pode ir com 2-1, um jogador a mais, não atacar o adversário, manter posse de bola, ao invés de tentar definir o jogo, fazer o terceiro gol. Principalmente porque nós só tínhamos praticamente atacantes dentro de campo, né? Nós jogamos com 2 laterais, Rafinha e Léo, né, por trás, e o Arboleda, o único zagueiro, e o resto do time todo para frente. Então nós jogamos em função do gol e gastamos os últimos 5, 6 minutos, em vez de tentar ser objetivo para fazer o terceiro e não correr risco, como as 2 faltas que tiveram frente ao gol, nós ficamos com posse de bola e deveríamos ter tentado resolver o jogo, fazer o terceiro gol, porque aí desestimularia. Tá vendo aí, ó? Exatamente o que eu falei no meu pós-jogo. Rogério, tudo bem? Boa noite. Falei no meu pós-jogo isso daí. Essa 10ª partida com vitória seguida, jogando em casa, no estádio do Morumbi, né? Uhum. Então, não só no Morumbi, mas contando também com a Arena Barueri. Uhum. No ano passado, desde que você assumiu, só uma derrota na temporada passada, que foi contra o Flamengo. Nesse ano, só uma derrota, que foi contra o Palmeiras. Esse fator Morumbi tinha sido muito questionado antes da sua chegada, né? Muitos empates, perdia muito. O quanto isso vai ser essencial para atingir o teu objetivo de se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro, se você não fizer 80% dentro do teu estádio, dificilmente você consegue ficar entre os primeiros colocados que vão a uma Copa Libertadores, né? Principalmente para nós que, infelizmente, não... Até que no ano tem um aproveitamento bom, mas no ano a gente inclui o Campeonato Paulista, né? Nós jogamos 3 jogos fora, empatamos 2 e perdemos 1, ou seja, são 2 de 9, é pouco, né? Nós precisamos tentar achar uma vitória fora de casa para a gente vir com ânimo renovado pro Morumbi. Mas aqui a gente tem o nosso torcedor, nosso lado, um bom gramado para se jogar. Os jogos que a gente perdeu no ano, que foi, você falou, que foi Flamengo e Palmeiras, aquele Flamengo foi um jogo atípico, porque nós tivemos uma expulsão, tomamos um gol com 30 segundos, uma expulsão com 8 minutos e o jogo acabou logo no começo. E contra o Palmeiras foi um jogo bem disputado, esse 1-0 foi um jogo bem disputado. Então eu acho que mostra força, o conhecimento nosso do gramado. Acho que o Morumbi mostra que ainda é um fator de diferença para nós São Paulinos. Rogério, parabéns pela vitória. Muitos jogos, né, tiveram fora de casa e agora é uma sequência de jogos em casa, né? E tem o Corinthians que é fora, sim, né? Itaquera, tem que vencer lá. Tá quebrar esse tabu, Rogério. Vamos quebrar esse tabu. Vai priorizar alguma coisa? Vai poupar jogadores? O que você está pensando? Amanhã folga e na terça-feira começa todo o processo. Nós íamos treinar amanhã, mas a gente vem de jogos consecutivos, né? E então nós resolvemos que seria melhor o descanso para eles amanhã e voltar terça de manhã já a trabalhar. Descanso, Rogério? Fazer uma avaliação melhor, ver como... Tem jogador que vai passar esse descanso na noitada por aí. Nossa chave na quarta-feira, onde nós já saberemos o resultado, o que a gente precisa, o que a gente vai enfrentar. Acho difícil repetir a equipe, porque a gente já jogou quinta e hoje com poucas mudanças, né? Alguns jogadores não tem como, tem que dar uma descansada, mas vamos fazer um São Paulo forte em busca da vitória, em busca da classificação na Copa Sul-Americana quinta-feira. Ceni, boa tarde. A gente às vezes costuma falar sobre os lances que entram, mas não tanto sobre os que não entram, e o São Paulo teve diversas chances para marcar de cabeça, né, em lances de escanteios, em faltas laterais, enfim. Você, quando estava no Fortaleza, inclusive, chegou a ter um especialista em bolas paradas, então eu imagino que seja uma fase do jogo que te interesse bastante, assim como a organização defensiva, a ofensiva e as transições. Então eu queria que você falasse especificamente sobre a questão da bola parada, o quanto ela é importante no seu trabalho, quanto tempo você destaca para ela e o quanto ela define jogos, eventualmente até campeonatos. Eu acho que a bola parada é responsável no mínimo por 40% de gols em campeonatos. Depende muito de que time você tenha dentro de campo, quantos bons cabeceadores, se você tem um bom batedor. Nós dedicamos o tempo de acordo com da possibilidade que a gente vê de fazer o gol de escanteio. Por exemplo, se eu jogo com 3 zagueiros, Arboleda, Diego e Léo, né? Com mais Caleri. Se eu tenho um Colorado de primeiro volante, por exemplo, eu tenho 5, 6 jogadores altos, ou seja, eu posso gastar mais tempo porque deve fazer efeito positivo
essa bola parada. Se meu time é um time um pouco mais baixo e tem que construir pelo chão, entrar com bola, é o que a gente trabalha mais na semana. Não trabalho tanto a bola parada, mas sim, a gente analisa muito vídeo de bola parada para tentar encontrar espaços para cabeceio e também defensivamente para sofrer o mínimo possível. Mas há um momento do jogo, é um quinto momento do jogo, né, das transições, da parte defensiva, ofensiva, eu acho que é um momento que se torna importante. Poderíamos ter feito, no mínimo 2 muito bons cabeceios do Arboleda, um na trave e uma defesa muito boa do Walter, né? Poderíamos ter feito gols como a gente fez em outros jogos. E eu acho que quanto menos recurso técnico, mais você investe em bola parada, né? Não que o nosso time seja um time que não tem, nosso time, pelo contrário, hoje criou muito pelo chão. Mas eu gosto bastante de tentar observar os adversários, ver onde estão os buracos, onde estão as falhas e tentar aproveitar isso. Para isso você precisa de um bom batedor. Hoje nós improvisamos um pouco o Wellington, que não é sempre ele que bate, né? Normalmente é Reinaldo. E o Igor bateu, mas eu perco um jogador de puxada de primeiro pau, de fechamento de segundo. Então, assim, quando a gente tem um time mais alto, por exemplo, o Diego é muito bom cabeceador também, assim como a Arboleda, cabeceador ofensivo, a gente tenta explorar mais esse tipo de jogada. Mas é um momento extremamente importante do jogo, sim, tanto para não sofrer gols, quanto para definir jogos a seu favor. Rogério, sim? Falando do Nicão, ficou 5 jogos fora, lesão, voltando, ele falou que sabe da responsabilidade dele, camisa 10, importância dele fazer um gol, mas só completando também, você perguntou se a gente acha que foi pênalti. O Lugano no programa falou que não foi pênalti. Vai tomar no cu vocês. O Lugano não é meu amigo mais. Esses jornalistas agora vão ficar a semana inteira falando nisso. Qual foi a primeira parte da pergunta? Eu vou ligar para o Lugano já aqui, vou falar com ele. Nicão entrou muito bem no jogo. Nicão ficou parado muito tempo. Deus me livre. Você acha que isso é pergunta para fazer para o treinador? Que o Lugano O Sara também mano, vai cagar, velho. Nós tivemos 2 jogadores com problema de tornozelo. Ele voltando agora fez... Se prepara, torcedor. Vai ser uma nojeira essa semana aqui. A imprensa falando que o São Paulo foi beneficiado. Se prepare. Vai ser a semana inteira. Ele não aguentaria o jogo inteiro, mas eu achei que ele aguentaria boa parte do segundo tempo. Entrou, fez uma função importante. Primeiro mais aberto, né? Enquanto o Luciano estava por dentro. Depois o Éder por dentro, ele mais dentro ainda, e o Rigoni daí ocupando a posição que é dele, né? Que ele estava, na verdade. E teve a felicidade. Ajudou o desvio também, acho que a bola... Tenho dúvida se ela ia na direção do gol, né? Ela desvia no jogador do Cuiabá e acaba entrando, mas independente do gol, ia pro gol, sim. A assistência também que ele deu pro André, né? Ele foi participativo, muita virada de jogo. Entrou bem hoje, Nicão, entrou bem. De bola. Eu acho que foi talvez uma das melhores participações dele em jogos desde que ele chegou aqui. A gente espera contar mais vezes com ele dentro de campo. Deu bons sinais no dia de hoje. Rogério, você citou outro personagem aí, o André Anderson. Hoje entrou bem, numa posição mais central, o Igor vamos circulando um pouco mais. Queria te ouvir sobre o que você tem achado da evolução desse jogador, readaptação. O André Anderson, entrou bem, hein? A gente não ter a Sul-Americana para ele. Se a gente tivesse a Sul-Americana para ele jogar, ele estaria num estágio bem mais avançado. Então ele é um jogador que tecnicamente é bom, condução de bola, ele bate bem, ele tem boa finalização, arranque. Nós colocamos ele no segundo tempo, porque nós vimos que nós dominaríamos o jogo, passamos o Igor para baixo, que tem melhor construção de jogo, e ele que tem jogando mais próximo dos 2 homens de frente, né? Eu acho que tem alguns ajustes para fazer da parte tática ainda, porque essa função que ele faz perto dos atacantes, quem normalmente faz é o Nestor, né? Essa função, ela exige uma colaboração defensiva muito maior. Hoje, porque boa parte do segundo tempo o Cuiabá teve com 10 e facilitou um pouco esse trabalho. Então, assim, alguns entendimentos da parte tática ainda são necessários para que ele possa ter tática, entende-se como recompor, galera. Novamente, lamento não ter marcar lateral. Senão, tenho certeza que ele já teria se desenvolvido. Marcar volante do Cuiabá. Espero também poder, né, nesse rodízio de jogadores, usar cada vez mais o André. Boa noite, Rogério. Você citou a Sul-Americana. Queria saber como que está esse planejamento. Você falou que ainda precisa avaliar os próximos resultados, mas como é que está esse planejamento, considerando que logo depois da Sul-Americana tem também um clássico contra o Corinthians? O que a torcida pode esperar dessas equipes que vão para campo? Uma outra pergunta também. O Cuiabá estava contestando, além do lance do pênalti, de novo, a expulsão do Jonathan Cafu. Queria que você avaliasse... pelo amor de Deus, o Rogério não é árbitro, cara. Faz pergunta decente aí.
Olha, isso tudo não foi. Eu achei que foi um lance. Eu achei que não foi proposital. E eles querem que o Rogério fala que foi garfado. É isso que eles querem. Eu acho que foi um lance que ele foi, não foi para machucar o Arboleda, mas acabou pegando de Lógico cima para baixo. Pegou, pô. Eu achei que foi um lance bem. Mesmo. Eu achei que foi expulsão correta. E se o Lugano disse que não é para expulsão, aí eu já não sei mais nada, porque já que ele estava falando, né? Pro Lugano pouca coisa era expulsão, na verdade, né? Gerardo que o diga que era pouca coisa que era expulsão. E para o Corinthians nós vamos ter um time mais forte que a gente puder armar dentro das melhores condições. Por isso que eu digo que nós vamos analisar na terça-feira. Isso, Rogério. Pilha os jogadores para esse clássico, hein? E pilha os caras, pilha. Ayacucho e Everton, na verdade, né? Então vamos analisar bem o resultado e só vamos definir o time na quinta-feira para ver o que a gente precisa para esse jogo. Claro que nós queremos vencer, mas nós queremos vencer desgastando o mínimo possível, né? Um time que possa treinar um pouco mais para esse jogo contra o Corinthians, que é um jogo dificílimo. O Corinthians aí na liderança do campeonato, vem jogando bem, né? O seu treinador vem encontrando o caminho. Não quero nem saber disso. Táticas, Corinthians jogando bem, para com isso. Mudando bastante, hora joga com o Renato à frente, Renato no meio, seja um cara que tem ousadia para mudar bastante, e nós vamos tentar achar o melhor São Paulo possível, porque nós sabemos do que vale um São Paulo e Corinthians, um Corinthians e São Paulo, onde quer que seja, tanto é que a gente ainda não conseguiu vencer o Corinthians. Tá aí, hein, Rogério? Tá a sua chance aí. Noite. Por seu treinador e por conhecimento de causa também, depois da saída do Volpi, como você enxerga a situação hoje dos goleiros do São Paulo? Aí tá uma boa pergunta, tá vendo? Aí foi uma boa pergunta. O Volpi pelo profissionalismo. Eu nunca vi um cara treinar tanto, com tanto afinco, com tanta dedicação. Treinava muito todos os dias. Eu até falava para ele treinar um pouco menos, porque se eu treinasse o que ele treinava, eu não teria aguentado chegar aos 42 anos jogando. É uma escolha, eu acho que também se valoriza o profissional que não aceita, no bom sentido, né? Ficar, talvez, na posição que ele não desejava no começo do ano, foi atrás do seu futuro e desejo o melhor para ele. Segundo, no momento não há possibilidade de contratações até julho 18, pode ser? 18 de julho, se eu não me engano, que é quando abre a janela. Então nós temos o Thiago Couto, é um goleiro que eu vejo ele como um goleiro que sabe jogar muito bem. Dá chance pro moleque aí na Sul-Americana. Uma renovação de contrato, aí vai depender dele, do empresário que queiram fazer, mas a princípio eu não conversei com ninguém, nenhum goleiro, nós não fomos atrás de nenhum goleiro, podemos analisar no mercado até julho, e antes de julho vocês podem, tudo que for falado de goleiro é especulação. Para mim, a princípio, o Thiago Couto fica como segundo goleiro, se eu achar que ele vai ter oportunidade de jogar, e se eu achar que ele corresponde, ele pode se tornar o segundo goleiro em definitivo, sem que a gente, mesmo porque não temos, gaste dinheiro para trazer um novo profissional. Rogério, boa noite. Também sobre a questão do Volpi, dessas saídas dessa semana, teve também o Marquinhos. Sim. Você tem alguma perspectiva de perder outros jogadores nos próximos dias, semanas? Pergunta boa também. Porque o Nestor tá estranho. Talvez. Não que tenha sido falado para mim. O Marquinhos também foi uma coisa muito repentina. Aliás, os dois foram muito. Tanto que o Volpi me perguntaram na última coletiva e eu realmente não sabia. Começou o zum naquele dia no jogo contra a Juventude, né? E se definiu, parece que em um dia. Então eu não sabia. Do Marquinhos já tinha ouvido falar por algumas coisas de contratos, problemas, né? Que foram passados aí, que foram feitos errado. Acredito sim que possa ter alguma saída no meio do ano, na hora que abre a janela, porque o clube, ao que me parece, precisa desse dinheiro. Eu espero também que haja possibilidade de alguma chegada, né? Porque em alguns setores nós precisamos ainda. Meia, Rogério, traz um meia aí, que a gente tá precisando de um meia. Né? Mas, assim, primeiro vamos comemorar a vitória hoje, se preparar para quinta e depois aí domingo. Domingo é jogo que... Sem medo, Rogério, vamos pra cima dos caras, Rogério. Para com isso. Corinthians é sempre coragem. Clássicos importantes para a gente que mora em São Paulo. Cerramos então com o técnico Rogério Ceni. Isso, galera. Obrigado, tá aí a coletiva do Ceni aí. Olha, esses jornalistas vão encher o saco a semana inteira por conta da arbitragem de hoje, né? Teve 2, 3 perguntas aí pro Rogério com relação a essa arbitragem de hoje, né? Eles queriam, né? Eles estavam, logicamente, querendo ouvir o Rogério falar da boca dele que o São Paulo foi beneficiado. É isso que eles queriam aí. E pode contar que vão encher o saco
durante a semana por conta dessa arbitragem aí. Tá bom? Deixa o comentário de vocês aí, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço.